Para mim é um prazer enorme trazer a Nanda aqui para falar de Todd. E queria primeiro que você se apresentasse, Nanda. Fala aí um pouco Tá do seu bom. trabalho para a galera. Prazer. Primeiro, quero agradecer o convite, né? Eu me chamo Nanda Perim. No perfil no Instagram, né? As pessoas me chamam de Psimama. Eu sou psicóloga e sou também especialista em sono infantil e em inteligência parental. Porque é uma pessoa que eu trouxe aqui para vocês ouvirem sobre Todd, é porque eu confio, tá? Obrigada, Tatá, por toda essa confiança. Eu prometo para você que eu estudei muito nos últimos dias, especificamente sobre esse assunto, apesar de não ser minha especialidade, por toda essa confiança que você depositou. Todo o conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês hoje são dois autores principais, só para não ficar parecendo que a ideia é minha. Uma é uma teoria chamada polivagal, que é do Dr. Porges, e a segunda é a doutora Mona Delahouque, que é também uma apaixonada pela teoria polivagal, pelo Dr. Porges, que atende crianças há mais de 20 anos, e ela começou a desbravar esse território recentemente, e eu acompanho muito toda a revolução que ela está fazendo dentro da psicologia infantil e da terapia infantil, e um dos temas que ela está revolucionando é especificamente o ODD, é Todd. Então, eu acho muito importante vocês saberem que todo o conteúdo que eu vou falar aqui é dela, basicamente dela e dele, né? A primeira coisa que eu acho interessante da gente analisar é essa lista de características que vai considerar essa criança uma criança Todd, tá? Por quê? Eu não estou dizendo para você que não existem crianças que são mais... Eu vou usar a palavra difícil, mas a gente já vai desconstruir isso, tá? Mas assim, que são crianças que são mais energéticas, que são mais reativas, né? Que são mais explosivas. Não estou dizendo que isso não existe. Sim, o transtorno opositivo desafiador é descrito no DSM, mas isso que já entrou e saiu, como transtorno de comportamento, e a criança se apresenta desafiante, negativa, desobediente, principalmente diante figuras de autoridade. Essa criança também, segundo essa descrição aqui, tem dificuldade de controlar o próprio comportamento. É mais ou menos isso que você falou para a gente. Porque qual é a grande questão? Eu quero desconstruir essas coisas com vocês. A primeira coisa que eu quero desconstruir é essa questão da criança desafiante, né? Que até transtorno positivo desafiador, né? Por que eu quero desconstruir isso aqui com vocês? Porque a gente aqui, né, para cargo de compreensão, eu sempre vou estar falando da educação tradicional e da educação que eu defendo, que a gente chama de educação democrática, que é a educação que todo o método Psimama é caminhando na direção da educação democrática. Então, eu defendo a educação democrática, acredito que vai transformar o mundo, e sempre comparando com a educação tradicional. Na educação tradicional, Tatá, a gente tem dentro de casa uma hierarquia, e essa hierarquia, os pais, hierarquicamente, são superiores, certo? Para ter um superior, precisa ter um quê? Inferior? Inferior. Essa é a primeira informação que a gente já fica assim, caraca, pera lá, eu nunca tinha pensado sobre isso. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, a educação tradicional, ela tem como base uma luta constante em que o adulto precisa mostrar para a criança quem é que manda. A educação tradicional ela é baseada nesse conceito. Então, eu queria que, por favor, vocês mandassem nos comentários para mim, quem, quando era criança, já teve mais de uma situação que você se sentiu injustiçado, porque os seus pais não te ouviram, não ouviram o que você tinha para falar, não ouviram a sua opinião, né? Você falou, poxa, mas espera lá, deixa eu só explicar. Não, você não vai explicar, porque você é criança. E criança não tem que querer. Criança, debaixo do meu teto, quem manda sou eu, certo? A história da infância é basicamente os adultos aprendendo a conter essa infância, porque a infância incomoda, a infância atrapalha, a infância não é produtiva. Então, o conceito que foi criado culturalmente no mundo inteiro é que a gente precisa encapsular essa criança, a gente precisa limitar essa criança, porque se você não limita essa criança, ela cresce demais. Porque se você não limita essa criança, ela toma conta da casa. Então, a gente ouve que se você não bate na criança, ela vai bater em você ou ela vai apanhar da polícia depois, né? Que se você não
como se a criança fosse um bicho, né? Um monstro, que se você não cortar o mal pela raiz, ela vai virar uma coisa horrorosa. Essa visão demoníaca, demonizada da infância é que fez, por exemplo, 99% das culturas mundiais naturalizarem a violência contra a infância. Né, naturalizarem a gente bater, a gente achar ok, deixar uma criança sozinha num canto, sem ninguém, sair de perto, enquanto se você fizer isso com um funcionário numa empresa, você vai ser processado sim, né, e você vai perder, né, então assim, são direitos básicos humanos que são negados à criança por essa mentira que foi contada, que a criança é um ser que precisa ser contido, senão ela cresce demais e ela vira uma tirana e ela manda em todo mundo e ela bate em todo mundo. Que ser humano é esse que, se você oprimir, ela vai crescer demais? Isso é o que acreditou. E aí é interessante a gente entender que quando há essa visão autoritária na educação tradicional, em que o adulto manda e a criança obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo, a criança não tem que querer, não é criança, criança não pode mandar na casa, é uma visão que dita o seguinte: é um cabo de guerras, né? E aí, nesse cabo de guerras, o adulto tá puxando, a criança tá puxando, o adulto tá puxando, a criança tá puxando. Só que o adulto é muito mais forte, muito maior, é dono da casa, aquela coisa toda, então o adulto, eventualmente, ele ganha, sempre ganha, a criança sempre sai perdendo. Então, se você enxerga dessa forma autoritária, o que é o autoritarismo nesse sentido? O autoritário é: eu mando, você obedece. Então, você fazer o que eu mandei é sinal de respeito. Então, a gente costuma dizer que no autoritário, na educação tradicional autoritária, o respeito, ele só vai do adulto, da criança para o adulto. Não há respeito do adulto para a criança. Então, esse adulto pode bater, esse adulto pode ameaçar, esse adulto pode castigar, esse adulto pode tomar todas as decisões, o adulto pode dizer se a criança tem que comer mais, o adulto tem que dizer se ela pode ir ao banheiro, se ela está com vontade de ir ao banheiro. É o adulto que determina absolutamente tudo com relação à vida desse ser humano. Essa é a educação tradicional autoritária. Se a gente tem uma educação tradicional autoritária que enxerga que há um cabo de guerra e que nesse cabo de guerra quem ganha é quem manda na casa, essa visão de autoridade, de que há um que manda e outro que obedece, a gente, nessa visão, há a possibilidade desse adulto se sentir desafiado até se você espirrar quando ele pediu silêncio. Entende? Esse adulto se sentir desafiado porque você insistiu muito em falar uma coisa que você queria. Acaba que esse conceito de desafiador, de opositor, ele vem muito mais de um lugar de quem quer mandar e ser obedecido, de um lugar de quem está fazendo cabo de guerra com essa criança, do que de um lugar de quem está querendo entender essa criança, de quem está querendo conhecer essa criança. E as pessoas da educação tradicional autoritária não aprenderam ao longo da vida delas, e isso é uma coisa importante da gente entender, que eu não estou dizendo que a pessoa da educação tradicional autoritária é uma pessoa ruim. Não, aprendeu com a mãe, que aprendeu com a avó, aprendeu com o pai, que aprendeu com o avô, e assim sucessivamente. Então, a gente não está julgando ninguém aqui, não. O povo só está fazendo o que ouviu a vida inteira. Bom, então eu quis desconstruir um pouco esse conceito de opositor, e esse conceito de desafiar a autoridade, porque o que eu falo sobre infância as crianças nos desafiam porque é desafiador ter crianças. Educar é desafiador. Então aí, pessoal, olha só, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: é muito importante a gente entender o funcionamento do cérebro para a gente entender o que é o TOD de verdade e o que a gente vai fazer com esse TOD. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é para vocês desconsiderarem esse termo TOD, porque o termo, ele acaba sendo um rótulo. E aí, esse rótulo, igual a doutora Mona Delahousse, que é, né, a autora que eu me inspiro para falar desse tema agora, ela falou assim: eu já acompanhei adolescentes fazendo comportamentos assim absurdos durante o ensino médio, de eu sentar para conversar, né, começar a trabalhar com esse adolescente e perguntar: mas por que você fez assim? E aí ele falou assim: porque eu tenho TOD, porque eu sou o Didi. E ela: não, mas você é muito mais do que isso. E aí ele falou assim: mas é o que todo mundo espera de mim. É a única coisa que eu sei fazer, é o que eu aprendi a fazer. E aí ela vai explicando como que o rótulo do TOD acaba fazendo com que a criança... O que o rótulo faz? O rótulo limita a criança.
isso aqui é o que você vai ser, isso aqui é o que você vai ser, isso aqui. Você é uma criança opositora. Isso é o que você é. Então, você define a criança para ela e ela acredita. Porque você é o ser humano mais incrível do planeta Terra. Você é a mãe, você é o pai. Tudo que você fala é lei. Mas, Nanda, como que eu vou saber se a minha criança tem ou não tem? A grande questão é que, primeiro, você precisa organizar toda a sua vida para passar a segurança para essa criança. Essa é, assim, a base da base. Então, essa é a primeira dica milionária que eu dou aqui para você, que é, assim, de diamante. A sua vida, o seu relacionamento, a sua rotina, a sua comunicação, o jeito que você fala, a linguagem corporal, precisa passar segurança relacional. A segurança relacional é um conceito do Porges, do Dr. Porges, que é basicamente a educação tradicional autoritária ameaça a criança o tempo inteiro, com amor também. Quando você olha para uma criança, Tatá, e fala para ela assim, ai, eu não gosto de criança chorando, não. O que você está ameaçando essa criança? Que se ela chorar, o quê? Então, se eu estiver chorando, você não gosta de mim. Porque as crianças são literais. Elas ainda não têm todo o raciocínio abstrato necessário para entender de uma outra forma. Se você olha para uma criança e fala, nossa, que feio você brava, ela está entendendo que você desaprova dela quando ela está brava. Então, essa emoção não é uma emoção em que você vai cuidar, acolher, aceitar e amar. Então, muitas dessas características que são consideradas, essa menina é TOD por isso, se a gente for desconstruir, já não é TOD. E ainda se a gente for entender o sistema nervoso dessa criança, já não é TOD também. Então, não é TOD. É uma situação que aconteceu agora há pouco, antes da live. Eu estava me preparando para a live, pega a luz, não sei o quê, traz o computador com as perguntas, e aí a Mia, né? A Mia, quem chegou agora, a Mia foi diagnosticada com TOD, mas, na verdade, a psicóloga deu o diagnóstico, Nanda, para ela ter a AT. Ela tem um acompanhante na sala de aula. E ela volte daqui a 2 anos, para a gente reavaliar. Enfim, voltando para a história de hoje. A Mia estava chorando, gritando, com todas as características do comportamento TOD. E depois que eu li o livro da Mona Delahouque, então eu li isso que a Ananda explicou, porque foi a Ananda que me sugeriu essa leitura, e eu comecei a prestar atenção na pontinha do iceberg. Ela fala sobre isso, né? Que o TOD é a pontinha do iceberg. Você precisa enxergar o que está acontecendo com aquela criança. E, por exemplo, cheguei, o Rafael, coitado, estava enrolado com os dois sozinho, rotina de escova dente, não sei o quê. E a Mia gritando, com aquele comportamento, não querendo fazer o que o pai queria, não querendo ajudar. E eu cheguei lá, abaixei na altura dela e perguntei, o que está acontecendo com você? Eu sei que não é o melhor horário para você, não pode raciocinar. Uma criança que está na luta e fuga. Mas enfim, né, tentei ajudar ela rápido. A gente vai estudar. Ela, confiando em mim, ela disse, o meu livro estava comigo e o Eric tirou. Só que o que acontece com o Rafa? Às vezes o Rafa está ajudando uma criança aqui e o Rafa ele foi diagnosticado com TDAH. E eu vejo que muitas vezes ele está distraído pensando em 1000 coisas e fazendo aquilo e a mente dele voando em várias coisas. Ele não prestou atenção que o comportamento da Mia era um comportamento onde ela queria ser ouvida naquela situação, Nanda. Ela queria ser ouvida. Por quê? Porque ela se sentiu injustiçada que ela tinha um livro que ela ia ler e o irmão, ela deixou do lado da cama, foi escovar o dente e o irmão pegou. E ela foi buscar a ajuda do pai, que é o que a gente ensina, você não pode agredir o seu irmão, venha conversar com ele, se não der certo, vamos conversar todos juntos, pede ajuda de um adulto. E ela foi buscar, só que o Rafael estava distraído com um monte de coisa. Não focou a atenção dela. E às vezes esse tipo de comportamento é considerado TOD. E essa criança só está com o gatilho da injustiça acionado. Exatamente. E depois a gente conversou. E sabe o que é o mais interessante disso que você está me contando? É que se tem o diagnóstico de TOD, a pessoa vai falar, ai, tá vendo, cara, puta, esse negócio desse TOD dela, não aguento mais. Se a criança não tem, como é o caso do meu filho, por exemplo, eu ia olhar e falar assim, o que está acontecendo? Por que ele está reagindo dessa maneira? O que eu estou querendo te mostrar, tá, que eu acho, te mostrar não, estou querendo dizer a minha opinião, né? É que eu acho que às vezes o diagnóstico cega os pais. Porque aí tudo, é igual a história da birra, né? Não, é birra.
Cega. Não é birra, ela quer o livro. Não é birra. Ela tá chateada porque ninguém tá ouvindo ela, o pai dela tá indisponível emocionalmente, o irmão pegou o livro, ninguém tá ouvindo a menina. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, faz parte da vida, a gente não vai dar conta de ouvir a criança o tempo todo. Agora não dá para ela não ter o direito de dizer assim, galera, ninguém tá me ouvindo. Sem dizer assim, é Todd. Ao invés de olhar e falar, opa, pera lá, a Mia tá precisando ser ouvida. Então é interessante isso, porque cega, é igual a história do TPM, eu sempre dou esse exemplo. Né? Mulher está triste, está com TPM, está brava, está com TPM. E aí você olha e fala: não tô com TPM, não, gato. Eu tive um dia difícil, arrancaram o livro de mim, eu quero meu livro de volta. Entende? Então, assim, esses rótulos, eles cegam. E outra coisa que eu achei importante de lembrar é que, assim, a Mia ficou completamente transtornada porque o nosso corpo foi feito para ficar transtornado quando nós nos sentimos ignorados. Como eu falei para vocês, o nosso corpo busca se sentir cuidado, protegido e amado. Se o corpo não sente essas três coisas, o corpo vai entrar sim na trilha vermelha porque ele acha que ele está em perigo. A gente não vai dar conta de passar mensagem de segurança para a criança o tempo todo. E a gente tem que se perdoar por isso, a gente tem que se perdoar, não, se entender. E a criança vai reagir a isso, e a gente tem que entender a criança. Tá todo mundo no seu direito. Você no direito de ser um ser humano, que não presta atenção em tudo o tempo todo, e a criança o direito de ser um ser humano que fala aqui, galera, ninguém tá me ouvindo, do jeito que ela dá conta, do jeito que o cérebro dela tem maturidade para fazer, do jeito que o corpinho dela deu conta naquela hora. E é muito importante a gente lembrar que é por isso que eu sou absurdamente contra os profissionais atualizados, que muitas vezes não fazem por mal, ficar defendendo você ignorar a birra. Não é para ficar defendendo nunca mais na história da infância, daqui para frente. Vamos parar com essa besteira de falar que tem que ignorar a criança em qualquer momento que seja. Porque conforme a criança se sinta ignorada, ela vai piorar. Vai piorar muito. Ou ela vai piorar o comportamento dela e ficar ainda mais reativa, mais agressiva, porque ela acha que ela tem que se proteger. Ou, pessoal, vai acontecer uma coisa muito pior. A trilha azul, sabe o que é a trilha azul? A trilha azul é o lockdown, é aquela coisa assim, ó. É quando a criança desliga. Ela fica apática, irresponsiva. É aquela criança, gente, a palavra é depressiva. É a criança que já desistiu de ter sua atenção. E lembrar que, assim, basicamente, o resumo da ópera é: o corpo da criança precisa se sentir seguro fisicamente e emocionalmente. E a criança vai se sentir segura emocionalmente numa relação em que ela sinta que ela vai ser amada e bem cuidada, não importa como ela se comporta, não importa como ela sinta. E ao contrário da educação tradicional ensina, quando a criança aprende que não importa como ela se comporta, ela continua sendo amada, ela se comporta muito melhor. A educação tradicional vai te dizer que não, que é aí que ela vai fazer você de gato e sapato. Mas essa educação tradicional considera que as crianças são seres humanos ruins. Se você considerar que eles são seres maravilhosos, que se você derruba o negócio, ela pega e te entrega, né? Você vai lembrar que quanto mais ela tiver certeza do seu amor, mais o corpo dela relaxa e mais ela fica bem e se comporta bem. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada mesmo, obrigada pelo convite, eu amei. Para mim foi muito bom também para dar uma relida nesse assunto, né? Para me reatualizar sobre o tema. Boa noite. Beijo, boa noite, pessoal.